E se de repente o chão se abrisse, o céu virasse concreto, o morro deslizasse ou o vento destruísse tudo o que você conhece? Aqui, no Brasil. Você pode pensar, isso só acontece em filmes, mas a verdade é que já aconteceu e está acontecendo bem debaixo dos nossos pés. Hoje vamos explorar os 10 maiores desastres naturais da história brasileira. Você vai ver tragédias impressionantes, lições que o país ainda precisa aprender e por que um tornado raro no sul mostra que ninguém está imune. Fique comigo até o final, porque essa história é urgente, real e vai virar o seu olhar sobre natureza para sempre. 10. Enchentes e deslizamentos em Caraguatatuba, em 1967. Em 18 de março de 1967, o município de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, sofreu chuvas extremas com inundações e deslizamentos. O resultado foi cerca de 436 mortes e milhares de casas atingidas. Esse foi um dos primeiros grandes registros de tragédia de encosta no litoral paulista, que serviu como um alerta inicial. Imagine um balneário de fim de semana virando zona de desastre em horas, sem infraestrutura, sem previsão realista. E se fosse hoje, com todas as câmeras, redes sociais, meteorologia, será que reagiríamos melhor? 9. A Grande Seca, 1877-1879, Nordeste brasileiro. Um evento clássico, anos consecutivos de estiagem no Nordeste que deixaram entre 400 mil e 500 mil mortos. Embora antigo, seu impacto é monumental. Mostra que desastre natural pode significar ausência de água, não só excesso. A calamidade foi causada por falta de chuvas e exacerbada por fome, doenças como a varíola e migração em massa de pessoas retirantes em busca de sobrevivência. A falta de saneamento e a superlotação nos acampamentos de retirantes espalharam uma epidemia de varíola em 1878. O governo imperial demorou a reagir, inicialmente subestimando a gravidade da crise. As medidas de socorro foram tardias, ineficientes e marcadas por corrupção. Em uma das fotos registradas pelo fotógrafo Joaquim Antônio Correia, teve uma frase que chamou a atenção. E essa era a intenção para tentar afetar a coroa e fazer com que Dom Pedro II fizesse algo. Eu sou cadáver esguio, que por entre os vivos erra. Meu corpo tomba sombrio no solo da ingrata terra. Embora o governo tenha tentado ajudar com a construção de açudes e a distribuição de alimentos, muitos projetos não foram eficazes. 8. Enchentes no Brasil em 1979. Em 1979, chuvas intensas provocaram grandes enchentes em Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. As enchentes foram causadas pelo grande acumulado de chuva entre janeiro e fevereiro do ano de 1979, no Espírito Santo e em toda a porção leste do estado de Minas Gerais, durante 35 dias de chuvas intensas e contínuas. Foi o maior desastre natural já registrado na região, tendo um total de 47.776 desabrigados, 74 vítimas fatais e 4.424 residências atingidas. O sistema rodoviário parou e várias vidas suspensas. Um alerta para a urbanização sem controle. 7. Enchentes persistentes no Vale do Itajaí, 2008. No final de 2008, a região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, sofreu chuvas prolongadas por 2 meses, com transbordamentos e grandes danos afetando em torno de 60 cidades e mais de 1,5 milhões de pessoas na região. 135 pessoas morreram, 2 estavam desaparecidas, 9.340 habitantes foram forçados a sair de suas casas para que não houvesse mais vítimas e 5.617 desabrigados. O nível de água no rio Itajaí chegou a subir 11,52 metros acima do nível normal e foi declarado estado de calamidade pública na cidade e em outras regiões. 6. Chuvas e deslizamentos na região serrana do Rio de Janeiro, 2011. Entre 11 e 12 de janeiro de 2011, municípios como Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo foram devastados por chuvas extremas, enxurradas e deslizamentos. Mortes passaram de 900, com 35 milhares de desabrigados e centenas de desaparecidos.
Em um período de poucas horas, o volume de chuva ultrapassou o esperado para um mês inteiro, provocando inundações e deslizamentos de terra nos municípios. O desastre foi causado por um fenômeno natural raro que combinou chuvas intensas com as características geológicas da região, agravado pela ocupação irregular do solo e falta de infraestrutura em algumas áreas. O desastre evidenciou a vulnerabilidade da região a eventos climáticos extremos, que se tornam mais frequentes e intensos com os efeitos das mudanças climáticas. 5. Chuvas fortes no litoral de São Paulo, fevereiro de 2023. Chuvas extremas causaram deslizamentos e mortes, 64 só no bairro Barra do Saí. Em todo o estado de São Paulo, cidades do litoral norte registraram 65 mortes e mais de 4.000 pessoas ficaram desabrigadas. 5 fatores juntos se encontraram em cima do litoral norte de SP, como se cercassem as nuvens e as fizessem ficar concentradas em uma só área durante um longo período, parecido com uma grande esponja de água sendo espremida por todos os lados. 4. Enchentes no Rio Grande do Sul, Vale do Taquari, setembro de 2023. A enchente de 4 de setembro de 2023 elevou o rio Taquari à cota de 29 metros, 10 metros acima do limite de inundação e 16 metros acima do normal. A velocidade das águas foi tamanha que arrastou casas ao longo do curso, deixaram cerca de 359.000 atingidos, 5.000 desabrigados e mais de 21.000 desalojados, além de 54 mortos e 4 desaparecidos. Um tornado atingiu a zona rural do município de Santa Cecília, com ventos de até 100 km por hora na noite de 3 de setembro, antecedendo a formação do ciclone. As enchentes causadas pelo evento climático extremo levaram o Executivo Estadual a declarar estado de calamidade pública ou emergência nos municípios afetados. 3. Tornado em Rio Bonito do Iguaçu, 2025, Paraná. Recentemente, em novembro de 2025, um tornado extremamente raro para o Brasil atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, com ventos estimados entre 180 e 250 km por hora e grandes destruições. O fenômeno meteorológico foi classificado de nível F3, o terceiro na escala Fujita, que mede de 0 a 5 a intensidade desse tipo de evento climático. 80% da área urbana de Rio Bonito do Iguaçu sofreram algum estrago na infraestrutura. O tornado que devastou o município na sexta-feira deixou até o momento pelo menos 6 mortos, 5 em Rio Bonito do Iguaçu e 1 em Guarupuava, e mais de 750 feridos. Ao contrário do que muitos imaginam, esse tipo de fenômeno natural é bem comum nessa região do país, porém não com essa intensidade e gravidade. 2. Rompimento da barragem de Mariana, 2015. Quando o homem aumenta o risco natural, o resultado pode ultrapassar a pura natureza e vira desastre completo. 5 de novembro de 2015, data do rompimento da barragem do Fundão, localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 quilômetros do centro de Mariana, MG. Tragédia é a maior catástrofe ambiental na história do país e fica marcada como o maior rompimento do mundo envolvendo barragens de rejeitos de mineração. Rompeu-se uma barragem de rejeitos de mineração denominada Fundão, controlada pela Samarco Mineração S.A., um empreendimento conjunto das maiores empresas de mineração do mundo, a brasileira Vale S.A. e a anglo-australiana BHP Billiton. Os subdistritos de Bento Rodrigues, que se localizam a cerca de 2,5 metros vale abaixo, e Paracatu de Baixo, foram quase completamente inundados e destruídos pela enxurrada de lama que se seguiu após o desastre na barragem. Outros vilarejos e distritos situados no vale do rio Gualaxo também foram atingidos pela enxurrada. Um agravante da situação foi que o empreendimento e as comunidades vizinhas à barragem não possuíam um plano de contingência, nem rotas de fuga que permitissem aos moradores se deslocarem a tempo para regiões seguras. Entre os efeitos do rompimento da barragem, tiveram 600 pessoas desabrigadas, 1,2 milhão de pessoas sem acesso à água potável e 19 mortes, além de uma destruição ambiental avassaladora, na qual encontraram na massa de lama quantidades superiores aos valores aceitáveis de metais pesados, como arsênio, chumbo
e mercúrio. Uma longa briga judicial começou. Indenizações, multas em 35 mil a 150 mil reais para trabalhadores que foram prejudicados e vítimas do ocorrido e bilhões em multas a serem pagar para o governo e para a reconstrução dos lugares afetados. E agora, um dos maiores desastres já ocorridos no Brasil devido à irresponsabilidade humana, o caso do rompimento da barragem de Brumadinho, 2019. O desastre provocou a morte de 272 pessoas, incluindo 2 bebês, de 2 grávidas, representando um dano irreparável. Em abril de 2024, 3 joias, como as vítimas do rompimento são chamadas, ainda eram buscadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Além das perdas humanas, o desastre também causou impactos e prejuízos ambientais e socioeconômicos. A vegetação, a fauna e outros rios foram atingidos ao longo de centenas de quilômetros, atravessando o território de mais de 20 municípios e causando um dos maiores desastres socioambientais da história do país. A barragem 1 do Córrego do Feijão, também construída pela Vale, Ao romper-se, formou ondas gigantes de rejeitos que avançaram em direção a carros, casas, árvores, animais e pessoas. Imagens captadas por câmeras instaladas no local mostraram o momento do rompimento, e calcula-se que a velocidade da lama alcançou cerca de 80 km por hora, sendo que à medida que os rejeitos se deslocavam, foram perdendo velocidade. As sirenes de segurança, que deveriam ter sido acionadas para alertar funcionários e moradores, acabou não tocando. O governo de Israel enviou uma missão para ajudar na localização dos desaparecidos. A missão trouxe equipamentos que permitem encontrar, utilizando imagens, corpos em até 4 metros de profundidade. Novamente começaram processos legais para julgar os crimes pelo ocorrido. O documento pediu o indiciamento de 13 pessoas pelo homicídio de 270 pessoas, lesão corporal e crime de dano com dolo eventual. O relatório foi aprovado por unanimidade no dia 12 de setembro de 2019. O caso ainda segue em andamento com vários indiciados, como o ex-presidente da Vale, engenheiros e outros funcionários. O acordo previa que o cônjuge, filho, mãe e pai de funcionários da Vale que morreram na tragédia iriam receber individualmente 700 mil reais, sendo 500 mil para reparar o dano moral e 200 mil a título de seguro por acidente de trabalho. Irmãos de trabalhadores falecidos iriam receber 150 mil reais devido ao dano moral. Quis trazer esse vídeo devido ao desastre atual sobre o tornado no Paraná, mas vemos que existiram inúmeros casos que, por consequência, não só da natureza, mas principalmente humana, afetaram centenas a milhares de pessoas durante anos. Não esquece de dar o like, comentar aqui o que achou sobre o assunto e se inscrever no canal. Obrigado por estar aqui, por encarar essa jornada intensa comigo. Fica o alerta, fica a curiosidade. E até o próximo vídeo, onde vamos explorar ainda mais fundo esse mundo que balança sobre os nossos pés. Até logo!